Olá, bem-vindos. Estamos a transmitir de novo a Estação 10. Vamos dar continuidade ao estudo A Armadura de Deus. Aquela armadura poderosa, espiritual, sobrenatural, divina, eficaz, com a qual Deus dota o seu exército. Dota cada membro do seu exército, cada cristão que pertence à sua igreja, cada santo. Esta armadura nos confere a possibilidade de podermos irromper pelo território do inimigo, libertando os cativos, anulando as armas do nosso inimigo, aquelas armas espirituais, os esquemas subreptícios do diabo, e possamos trazer vitória à Igreja, estendendo o reino de Deus e fazendo rombos acentuados nas fortalezas do nosso inimigo. O desejo, a ordem, é que nós possamos estar revestidos desta armadura. É um imperativo. Hoje vamos abordar o tema o capacete da salvação. De facto, é de extrema importância tecermos alguns comentários acerca da nossa salvação, pois é a prenda mais bonita, mais importante que Deus concedeu a cada seu filho, a cada salvo, a cada crente que acredita no poder do sangue de Jesus, através do arrependimento. Como temos feito, e este é o nosso modelo de ensino, nós vamos fazer uma analogia entre as peças que compunham a armadura do soldado romano, soldado mais bem equipado da época, pertencente a um exército poderoso, que lhe garantia algum sucesso no campo de batalha, e a armadura que Deus conferiu aos seus crentes, aos seus filhos, aos elementos que incorporam o seu exército. Como está escrito, é mesmo uma armadura concebida por Deus, engendrada por Deus, concedida por Deus. É uma armadura divina, não tem a ver com a nossa natureza humana. É a armadura de Deus, o próprio Deus nos reveste. Falando acerca do capacete da salvação, esta salvação é importantíssima para nós, porque é a partir dela que nós podemos incorporar este exército, fazemos parte desse exército. E agora, remetendo-me ao aspecto bélico, cultural, artístico, histórico do capacete do soldado romano, nós podemos tecer aqui alguns comentários interessantes, na minha perspectiva. O primeiro, e temos aqui um exemplo, uma réplica de um capacete, neste caso de um centurião, e este capacete, como nós podemos ver, era feito fundamentalmente de metal, de bronze ou de latão, e tinha na sua composição também couro. Havia uma mistura entre metal e couro, ainda que a grande maioria da sua composição fosse de metal. Este capacete era um capacete belo, um capacete elaborado, um capacete ornamentado, um capacete adornado. Também o capacete do soldado normal era um capacete bem elaborado e bem ornamentado. Este capacete tinha a função, o objetivo de assegurar a proteção do soldado na sua cabeça, da cara e do pescoço e dos seus ouvidos. Era adornado, em alguns casos, com esta crista vermelha ou de outra cor. Porque é que, em alguns casos, havia uma crista que estava na parte superior do capacete do soldado romano, para identificar o seu comandante, para identificar quem dava ordens àquele exército, àquele pelotão. E esta crista servia para que o soldado que incorporava o exército na sua marcha, ele pudesse localizar o seu comandante e pudesse saber a direção que estava a ser seguida. Da mesma forma, na nossa salvação, quem tem o capacete mais visível e mais bem adornado é Jesus. Para quê? Para que nós o possamos seguir, nós o possamos visualizar e nós possamos seguir a sua direção através da revelação do Espírito Santo. Esta peça, o capacete, na cabeça do soldado romano, era uma peça fundamentalmente defensiva. Ela servia para salvar a cabeça. E em grego, capacete é composto de dois termos. Peri que significa volta ou à volta, e fália, que significa cabeça. Daí a origem do termo encéfalo, ou seja, a nossa cabeça. Da mesma forma que este capacete era uma peça bonita, ornamentada, bem elaborada, bem adornada, e visível, bem agradável à vista, porque era muito bonito, da mesma forma a nossa salvação é a prenda mais bonita que Deus nos deu. Aqueles que pelo arrependimento acreditam pela fé na salvação através de Jesus Cristo, através da sua graça.
E salvação significa fundamentalmente três coisas. A palavra grega aponta-nos três ideias de salvação, ou seja, um conjunto de ações que nos privilegiam quando nós somos salvos. Então a palavra grega sozo, que significa salvação, ela é mais ampla do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Ela fala-nos de ser salvo, fala-nos também de ser liberto e fala-nos também de ser curado. No seu sentido mais amplo ainda, salvação significa a capacidade de estar livre do perigo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós podemos nos considerar livres do perigo, protegidos num lugar seguro. É isto que significa salvação no seu sentido mais amplo, em amplo sentido, ou seja, estar livre do perigo porque estamos protegidos num lugar seguro em Cristo Jesus. A pessoa perdida, agora lendo isto de outra forma, se a pessoa salva está protegida em Cristo e se a pessoa salva está num lugar seguro, lendo isto ao contrário, nós podemos dizer que a pessoa perdida é uma pessoa que não está segura porque está subjugada ao domínio de Satanás. O capacete da salvação pode transferir para nós, para cada célula da nossa mente, a ideia do novo nascimento. Ou seja, enquanto que a pessoa perdida tem a sua mente dominada pelo pensamento do diabo, pela ação do diabo, pela influência do diabo, pela forma decadente como o diabo age, a pessoa salva, o cristão que é salvo, ele, ao usar o capacete da salvação, ele pode considerar que cada célula da sua mente está dominada pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Assim, podemos considerar o seguinte ainda, que a salvação em Cristo, ela protege, da mesma forma que o capacete protegia a cabeça, protegia a cara, protegia o pescoço e até a audição do soldado, a nossa salvação em Cristo, ela faculta-nos a proteção, primeiro, das fortalezas irracionais. Das fortalezas irracionais do diabo. O que é isso, fortalezas irracionais do diabo? São aquelas ideias implantadas através da irrealidade, implantadas através do medo, implantadas através da fantasia e implantadas através da preocupação. O diabo usa argumentos fraudulentos, esquemas subreptícios, conceitos mentirosos, iníquos. Então, o diabo vai usar fortalezas irracionais para prender, para invadir a mente das pessoas. E essas fortalezas irracionais, elas são transmitidas através, ou são construídas, tendo por base a irrealidade, o medo, a fantasia e a preocupação. No entanto, o diabo também vai usar na mente do ser humano para poder cativar as suas mentes, prender o seu propósito, atrasar a realização do propósito dessas pessoas, trazer essas pessoas à ruína, começando a invadir a sua mente. O diabo também pode usar um outro tipo de fortalezas. Não só as fortalezas irracionais, mas também fortalezas racionais, que são as mais difíceis de derrubar. Porquê? Porque as fortalezas racionais, elas são sustentadas por imaginações. Ou seja, no grego a palavra logismos. Logismos significa lógica. Ora, tudo o que tem lógica para o ser humano acha que não tem que ser derrubado, não tem que ser anulado, porque o próprio termo indica, tem lógica, faz sentido, é alguma coisa que não se pode mexer, porque faz sentido na cultura, faz sentido no paradigma familiar, faz sentido na forma como se vive, faz sentido na forma como se trabalha, faz sentido na sua religião. Então, tudo o que tem lógica, o ser humano acha que não deve ser derrubado. E o diabo vai usar não só aquilo que não tem lógica, as fortalezas irracionais, através da irrealidade, da fantasia, do medo, da preocupação, mas também vai usar logismos, ou seja, fortalezas racionais, sustentadas por imaginação. Então, tudo o que faz sentido para nós, o ser humano comum acha que não deve ser derrubado. Mas às vezes o que faz sentido para nós e tem lógica, as fortalezas racionais, é completamente oposto, está no lado contrário daquilo que Deus pensa. Então a pessoa está a ser dominada na sua mente por uma influência do diabo, por argumentos fraudulentos, porque ela acha que aquilo faz sentido, tem lógica. Então, quando Deus nos oferece o capacete da salvação, Ele vem para nos proteger das fortalezas irracionais, tudo o que é fantasia, tudo o que é mentira, tudo o que é medo, né? Mas também das fortalezas racionais, de tudo o que é lógico, mas que não se coaduna, que não se compadece com o sentido da mente de Cristo. Não tem combinação nenhuma com a mente de Jesus.
Por outro lado, este capacete não protege só das fortalezas irracionais e das fortalezas racionais. Este capacete também protege a nossa audição e protege a nossa mente noutro sentido. Ele protege a nossa audição acerca do quê? Acerca das perversidades espirituais que nós escutamos diariamente. Da boca das pessoas sai muito perversidade espiritual, muita coisa que é errada, muita coisa que constitui uma fonte criativa para que o diabo use contra as pessoas. O diabo não tem criatividade nenhuma. Ele não é um ser criado por Deus com criatividade. Só o ser humano tem criatividade, porque só nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com o mesmo poder criativo. Sendo assim, de que forma é que o diabo age com maldade nesta sociedade? Utilizando as palavras negativas que o ser humano lhe proporciona. Porque as palavras negativas estão carregadas de ondas sonoras, estão carregadas de energia e estão carregadas de uma substância que pode produzir o efeito que é pretendido. Então, quando nós dizemos coisas erradas e ouvimos coisas erradas, nós estamos a dar a possibilidade a este inimigo que não tem criatividade nenhuma nem autoridade nenhuma de legitimar alguma ação contra nós. Então, o capacete da salvação, ele protege a nossa audição. Ele protege a nossa audição em relação às perversidades espirituais que nós vamos ouvir. Ou seja, aquilo que constitui a base dos argumentos fraudulentos de Satanás. Aquilo que é mentira, aquilo que é perverso, aquilo que é iníquo, aquilo que é escondido e oculto que Satanás usa para tentar arruinar o homem. Também protege. Só uma questão importante. Se nós não devemos de ouvir as perversidades espirituais que causam danos, e causam danos a nós, e causam danos às futuras gerações, sempre que eu ouço algo que é uma perversidade espiritual, está a causar um dano, não só à minha mente, também à minha alma, mas também ao meu corpo. Por tudo o que é dito e ouvido que é perverso, tem um efeito. Mas também vai causar danos graves, catastróficos, nas futuras gerações. Porque o que eu digo vai criar uma plataforma cultural, uma plataforma espiritual, onde o diabo vai aproveitar-se para poder usar isso para causar algum dano até nas futuras gerações. Então, o que é que nós devemos de ouvir para que nós possamos anular isso, tendo o capacete da salvação? Porque a salvação também nos proporciona essa ação. Qual a ação? A ação do Espírito Santo. Então, nós só devemos ouvir a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele transfere para nós, inspira-nos, revela-nos aquilo que Jesus diz, que Jesus disse, relembra-nos tudo o que Jesus disse, relembra-nos quem Jesus é, fala acerca de Jesus, e o próprio Espírito Santo nos dá a informação certa, a informação sólida, a informação profunda, porque diz a Bíblia lá em Coríntios que o Espírito Santo conhece Deus e revela-nos as profundezas de Deus, porque só Ele conhece Deus. Então toda a informação dada ao cristão que tem o capacete da salvação, dada pelo Espírito Santo, é uma informação, escute bem, que realiza milagres. Então, quando nós ouvimos o Espírito Santo falar a palavra ao nosso espírito e à nossa mente e à nossa alma, nós temos todo o potencial e todos os elementos necessários para realizarmos milagres. E também temos essa capacidade de anular as perversidades espirituais que querem que nós ouçamos. Então o capacete da salvação faz com que o Espírito Santo intervenha em nós, dando à nossa audição espiritual aquilo que nós precisamos de ouvir no nosso espírito para realizar milagres, e anulando aquilo que nós não precisamos de ouvir, que é perverso, e que constitui um dano grave tanto para nós como para as futuras gerações. Também o capacete da salvação irá proteger a nossa mente. De que forma? Ele transfere para nós a forma como Deus pensa. Ele ativa no nosso espírito e na nossa mente o poder da salvação. Ele faz com que nós pensemos como Deus pensa. Através do quê? O primeiro elemento para chegarmos à salvação é através do arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos diariamente, nós estamos a ativar o poder da salvação na nossa mente. Ou seja, quando nós ativamos o arrependimento, nós não estamos a dar lugar a que Satanás pegue em alguma coisa que lhe dê legalidade para agir contra nós. Então, a salvação proporciona-nos a capacidade de resistir ao diabo, usando na nossa vida o arrependimento diário, que intensifica, que ativa o poder da nossa salvação. E essa salvação vai proteger a nossa mente. Normalmente, o que é que o inimigo quer? Esta é a função dele. Ele quer controlar a mente das pessoas, porque a mente das pessoas é o centro de controle da vida do próprio ser humano. Então,
o que é que o capacete da salvação proporciona à vida do cristão? A possibilidade, a capacidade, a resistência para não ouvir, para não pensar naquilo que Satanás quer dizer. A Bíblia diz que nós devemos de ouvir o que o Espírito diz à Igreja, não o que o diabo diz ao mundo. Então nós temos a nossa mente controlada pela salvação, pelo pensamento de Jesus, pela mente de Cristo, porque através do arrependimento diário nós efetivamos, levantamos essa salvação, colocamos este periquefália, este capacete que nos protege e também nos proporciona pensarmos como Deus pensa. Ora, o diabo quer controlar a mente das pessoas e a Bíblia diz que ele tem um método. E esta palavra método, em grego, é a palavra que em português traduz por manobras. E o que é esse método? Ou essas manobras? Essas manobras são o engano na mente. O diabo só tem uma forma de agir, enganando através do controle da mente do ser humano. Este é o único caminho que ele tem. Método em grego é composto por duas expressões. Meta, que significa com, e odos, que significa estrada. Satanás age só através de uma estrada. Através de uma proposta, através de um caminho, através de uma forma. Ele só tem um método, só tem uma meta, com estrada. Ele só age através de uma forma, que é tentar controlar a mente do ser humano. E o capacete da salvação em Cristo, através do arrependimento, anula essa forma do diabo agir contra nós. Agora, para terminar, de uma forma simples, eu vou dar aqui alguns benefícios, trazer aqui alguns benefícios que a salvação em Cristo nos proporciona pela fé, pela sua graça, através do arrependimento em Jesus Cristo. O que é que a salvação nos proporciona? Primeiro, a salvação nos proporciona a libertação do nosso pecado. Ficamos livres do pecado. Segundo, a salvação nos proporciona ser salvos do inferno. A nossa garantia é que viveremos com Jesus para sempre. A nossa salvação nos proporciona já nesta terra uma proteção divina. A nossa salvação nos proporciona uma cura emocional e uma cura física. A nossa salvação nos proporciona uma mente sã. E a nossa salvação nos proporciona a plenitude espiritual. Então, recapitulando e sintetizando, nós precisamos de uma periquefália, de um capacete à volta da nossa mente, para não termos pensamentos perversos, para anularmos os pensamentos do diabo, que ele tenta trazer contra nós para influenciar a nossa mente, para que nós não ouçamos o que aquela influência negativa quer trazer à nossa vida, para que a nossa mente seja cativa em obediência a Cristo, pense os pensamentos de Deus, a nossa audição seja uma audição que não ouça perversidades espirituais, mas que ouça os conselhos de Deus, que ouça a revelação do Espírito Santo. Essa salvação é proporcionada através de Jesus, pela ação do Espírito Santo, colocando em nós e na nossa mente a palavra incorruptível, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E assim nós ficamos livres do pecado, ficamos livres das ações do diabo, das mentiras do diabo, e com o capacete da nossa salvação, ele não pode controlar a nossa mente. O que é que nós temos que fazer? Transferir, apontar, levar essa salvação àqueles que ainda estão cativos. Para quê? Para que Satanás não use o seu método, o único método que ele tem, enganar o cidadão através do controle da mente. Que Deus o abençoe, ponha o capacete da sua salvação, tenha a certeza da sua salvação, pratique a sua salvação, viva a sua salvação, libertando-se do pecado, do inferno, tendo proteção divina, cura emocional, cura física, uma mente sã e, fundamentalmente, possa viver nesta terra com uma plenitude espiritual. Que Deus o abençoe. Até à próxima. Coloque o capacete da salvação. Amém.